E aí, brothers, beleza? Hoje eu trago pra vocês um resumo de The Last of Us, esse game incrível que marcou a geração PS3. Pra você que quer jogar a parte 2 que foi lançada recentemente, mas não se lembra direito da história do primeiro game, vamos resumir tudo nesse vídeo pra você. Mas antes de começar, só peço pra se inscreverem no canal, acionar o sininho e deixar aquele like pra fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. The Last of Us é um jogo do gênero ação, aventura e survival horror, desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony. O game foi lançado em 2013 como um exclusivo de PlayStation 3 e vendeu mais de 1,3 milhões de cópias. Em 2014, o jogo ganhou uma versão remasterizada para PlayStation 4, que continuou sendo um sucesso de vendas. O jogo se inicia com nosso protagonista, Joel Miller, chegando tarde em casa e discutindo com seu irmão no telefone sobre o emprego que ele poderia acabar perdendo. Ao desligar o telefone, Joel vê que sua filha, Sarah, ainda estava acordada e questiona a garotinha. Ela diz que estava esperando seu pai chegar em casa para lhe dar um relógio de presente de aniversário. Os dois brincam e assistem TV, até que Sarah acaba adormecendo. Horas depois, ela acorda em seu quarto com o telefone tocando. Ao atender, ela conversa com seu tio, Tommy Miller, irmão de Joel, que por algum motivo parecia estar apavorado e pedindo para Sarah chamar Joel, pois precisava falar com ele urgentemente, mas a ligação acaba caindo. Sarah então começa a procurar seu pai por toda a casa, mas não o encontra. De repente, Joel entra pela porta, assustado, agitado e coberto de sangue. Joel diz para Sarah se preparar, pois tem algo ruim acontecendo e eles precisavam fugir. Após Joel pegar sua arma, seu vizinho quebra a porta do lugar onde eles estavam e parte para cima de Joel, completamente fora de si. Sem escolha, Joel acaba atirando em seu vizinho para se defender. No mesmo momento, Tommy chega de carro. Joel pega Sarah e entra no carro para fugirem dali o quanto antes. Após alguns minutos na estrada, eles acabam presos em um engarrafamento. Parece que todos na cidade estavam desesperados para sair dali por algum motivo. De repente, várias pessoas, aparentemente doentes, aparecem nas ruas e começam a correr para cima dos carros, totalmente descontroladas, gritando e atacando as pessoas, da mesma forma que o vizinho de Joel fez. Essas pessoas estavam infectadas com um fungo mutante chamado Cordyceps, que assume o controle do cérebro de hospedeiros humanos, os transformando em portadores sem vida, um tipo de zumbi. Tommy dá meia volta, pois não dava para continuar ali. Eles conseguem encontrar uma rota por onde poderiam fugir, mas as pessoas estavam desesperadas com o surto repentino do Cordyceps. A cidade estava um completo caos e, com isso, eles acabam sofrendo um acidente de carro. Joel quebra a janela do carro e pega Sarah para saírem dali a pé, mas Sarah acabou quebrando a perna no acidente. Então Joel precisou carregá-la no colo. Juntamente com Tommy, os três começam a correr pelas ruas da cidade. Tommy diz para Joel ir na frente, pois ele estava carregando sua filha, enquanto Tommy tentaria atrasar os infectados. Joel então segue seu caminho e chega até uma espécie de zona militar. Lá ele encontra um soldado que mata alguns infectados que estavam perseguindo Joel. Ele pede ajuda para esse soldado, mas o mesmo havia sido instruído a matar qualquer pessoa que aparecesse e abre fogo. Joel pula em um barranco com a sua filha para fugir dos tiros. O soldado se aproxima para finalizar Joel, mas Tommy aparece no último segundo e mata o soldado. Tudo parecia ter acabado bem, até que Joel percebe que um dos tiros atingiu Sarah. Chorando, Joel conversa com sua filha e tenta acalmá-la, enquanto a garotinha dava seus últimos suspiros e acaba morrendo nos braços de seu pai. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Em seguida, a história avança para 20 anos após o dia do surto do Cordyceps. O mundo se encontra em um estado pós-apocalíptico. A infecção pelo fungo atingiu mais da metade de toda a população mundial. Devido ao caos, foi declarada lei marcial em todas as cidades e, junto com ela, os militares criaram postos de quarentena, onde poderiam controlar e restringir os direitos dos cidadãos. Joel agora vive em um desses postos, onde trabalha como contrabandista, um trabalho que poucos se arriscavam a fazer, pois as cidades eram extremamente perigosas fora dos postos de quarentena, sendo dominadas pelos infectados.
infectados. Certo dia, Joel acorda com alguém batendo na sua porta. Era uma mulher chamada Tess, parceira de contrabando de Joel. Ela diz a Joel que encontrou a localização de um homem chamado Robert, que era outro contrabandista que havia passado a perna em Joel e Tess. Eles então vão até lá. Ao encontrarem Robert, Tess questiona onde estão as armas que ele roubou. O mesmo responde que havia vendido as armas para os vagalumes. Os vagalumes são um grupo de rebeldes que surgiu para lutar contra os militares, exigindo o fim da lei marcial e a volta do governo antigo. Ao perceber que Robert não teria mais utilidade, Tess o mata. No mesmo momento, uma mulher aparece em frente a Joel e Tess. Essa mulher se chamava Marlene e era líder dos vagalumes. Ela confirma a história de Robert e diz que comprou as armas dele. Tess pede as armas de volta, pois Robert havia vendido algo que não era dele. Marlene diz que faria um acordo com os dois, devolveria as armas e daria ainda mais se eles levassem uma mercadoria para ela, para fora da zona de quarentena. Eles aceitam um acordo, então Marlene os leva para seu apartamento. Chegando lá, eles descobrem que a tal mercadoria, na verdade, era uma garota de 14 anos chamada Ellie Williams. Marlene era uma antiga conhecida do irmão de Joel, Tommy, e por isso ela decidiu confiar em Joel para levar Ellie até um antigo prédio do Congresso, onde seria recebido por outros vagalumes. Joel e Tess então partem sua viagem junto com Ellie, mesmo desconfiados e sem entender o que a garota tinha de tão importante a ponto de precisar ser escoltada pelos vagalumes. O caminho até o Congresso não é nada fácil. Eles precisam enfrentar vários infectados e se esconder de militares que faziam rondas pela cidade. Em certo ponto, eles acabam sendo pegos por uma dupla de soldados, que colocam os três de joelhos e passam detectores para ver se algum deles está infectado. Ellie consegue distrair um desses soldados, fazendo com que Joel e Tess se soltassem, e assim, eles conseguiram se livrar do perigo. Porém, Tess decide pegar o detector que o soldado havia passado em Ellie e vê que ela está infectada. Nesse momento, eles descobrem o que Ellie tem de tão especial. Quando alguém é mordido por um infectado, leva cerca de 2 dias até a pessoa se transformar. Porém, Ellie já havia sido mordida há 3 semanas, seu ferimento já estava cicatrizado e ela não tinha apresentado nenhum sintoma. Ou seja, Ellie é imune ao fungo e seu sangue pode ser a chave para a criação de uma vacina. Joel não acredita muito na história de Ellie, mas Tess o convence a seguir com a missão, pois viu que a mordida realmente não era recente. Para tentar se esconder de mais soldados que poderiam aparecer, os três decidiram seguir viagem passando por dentro dos prédios abandonados da cidade, e estavam cheios de infectados, incluindo um tipo diferente, conhecidos como instaladores, o resultado de cerca de 2 anos de infecção. Nesse estágio, o fungo brota no rosto do infectado, os deixando cegos. Porém, eles têm uma maldição aguçada e são muito resistentes, sendo bem mais perigosos do que os recém-infectados e podendo matar suas presas com apenas um ataque. Com muita dificuldade, eles conseguem chegar até o Congresso, mas eles veem que os vagalumes que estariam esperando para escoltar Ellie foram mortos pelos militares. Nesse momento, Tess revela a Joey que não iria mais seguir viagem, pois ela tinha sido mordida e não teria mais muito tempo de vida. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Minha nossa. Opa, né? Tess pede para Joey continuar a missão e levar Ellie até o laboratório dos vagalumes, onde poderiam tentar criar uma vacina. Após isso, eles percebem que tem mais militares chegando. Tess manda Joey seguir em frente, enquanto ela ficaria para trás para enfrentar os militares, pois ela preferia morrer lutando do que se transformar. Joel e Ellie então seguem seu caminho. Joel diz que tem um antigo aliado dele chamado Bill, que estava lhe devendo um favor, e queria tentar conseguir um carro com ele, pois seria bem difícil continuar a jornada a pé. Bill vivia sozinho na cidade e havia espalhado armadilhas por toda parte para se defender. Após passar por todos os desafios, Joel e Ellie encontram Bill e, após uma série de eventos, enfim conseguem um carro. Os dois pegam a estrada à procura de Tommy para saber se ele tinha alguma pista sobre os vagalumes, pois Tommy foi um membro do grupo rebelde antigamente. No caminho, eles acabam sendo emboscados por um grupo de bandidos conhecidos como caçadores, que matavam e roubavam qualquer pessoa que passasse pela área deles. Durante a emboscada, o carro que eles haviam conseguido há pouco tempo acaba sendo destruído. Joel e Ellie conseguem passar pelos caçadores e acabam chegando em um velho apartamento. Lá eles são atacados por um homem chamado Henry, que acreditava que Joey fosse um dos caçadores. Apesar da confusão inicial, Henry se acalma e conversa com Joel. Após se entenderem, Henry apresenta seu irmão caçula, Sam, e diz que eles faziam parte de um grupo de sobreviventes. O quarteto então segue até um local mais seguro, onde Henry diz que também estava procurando pelos vagalumes. Ele conta a Joel o seu plano para passar pelos postos dos militares e fugir da cidade. O plano foi um sucesso, mas ao saírem da cidade, os 4 são perseguidos por alguns infectados. Infelizmente, Sam acaba sendo mordido, mas decide não contar para ninguém. Fugindo dos infectados, eles encontram um local seguro, onde decidem passar a noite. Na manhã seguinte, Ellie acorda e vai chamar Sam para comer, mas o garoto já tinha se transformado e parte para cima de Ellie. Em meio à confusão, Henry atira em seu irmão para salvar Ellie, mas logo em seguida ele é tomado pela culpa. Confuso e angustiado, Henry acaba se matando. Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam, Oh, ok, calma. é só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só
culpa! Harry, não! Oh, meu Deus! Alguns meses se passaram. Joel e Ellie chegam ao condado de Jackson. Ao se aproximarem de uma usina hidrelétrica, eles são abordados por algumas pessoas armadas. Felizmente, uma dessas pessoas era Tommy, que reconhece Joel e lhe dá boas-vindas. Os dois não se vinham desde a época do surto. Tommy agora era casado com uma mulher chamada Maria e, juntos, eles estavam construindo uma comunidade com várias pessoas, tentando reerguer a civilização aos poucos. Joel e Ellie entram na usina para descansarem um pouco. Joel chama Tommy em uma sala para conversar em particular. Lá, Joel conta sobre a imunidade de Ellie e sobre sua missão de levá-la aos vagalumes. Então ele pede para Tommy tomar conta de Ellie e assumir a missão em seu lugar, pois Tommy sabia onde os vagalumes estavam e Joel achava que Ellie estaria mais segura com ele. Tommy conversa com sua esposa sobre o pedido de Joel. Os dois discutem um pouco, mas ela acaba concordando. Porém, Ellie acabou ouvindo a conversa de que Joel iria entregá-la a outra pessoa. Furiosa, ela rouba um cavalo e foge. Preocupado, Joel imediatamente pega um cavalo e vai atrás de Ellie, com Tommy o acompanhando. Após se livrarem de alguns problemas pelo caminho, eles encontram Ellie em um antigo rancho. Ellie diz que estava decepcionada, pois viu que Joel só queria se livrar dela. Joel dá uma bronca, dizendo que ela não deveria arriscar a vida desse jeito, que estaria mais segura com Tommy do que com ele. Os dois têm uma discussão feia, que foi interrompida por Tommy, avisando que alguns bandidos chegaram ao rancho. Após se livrarem dos bandidos, eles fazem todo o caminho de volta em silêncio. Joel repensou sobre a briga que teve com Ellie, vendo que ela estava bastante triste com a situação e acaba mudando de ideia. Ao chegarem ao portão da usina, ele pergunta a Tommy onde ficava o acampamento dos vagalumes e diz que ele mesmo iria levar Ellie até lá. Tommy então diz que os vagalumes estavam no laboratório de ciências de uma universidade no leste do Colorado. Joel chama Ellie para seu cavalo e os dois partem para lá. No caminho, Joel e Ellie conversam um pouco, descobrem mais um do outro. Ellie diz que gostaria de se tornar astronauta e Joel diz que sempre teve o sonho de ser cantor. Após a longa viagem, eles finalmente chegam à universidade. Lá, eles vasculham cada cômodo, mas não avistam ninguém. A universidade estava completamente abandonada. Ao entrarem no laboratório, eles veem o corpo de um cientista já decomposto e, ao lado, um gravador. Ao tocar a fita, o falecido vagalume dizia que seus companheiros haviam deixado a universidade e voltado para o Hospital de Santa Maria, em Salt Lake City, Utah. Joel e Ellie então começam a pensar em uma maneira de chegar até outro estado, mas antes que pudessem fazer algo, a universidade é invadida por um grupo de pessoas. Os dois até que conseguem se defender, mas durante uma luta com um dos invasores, Joel acaba caindo do parapeito em cima de uma barra de ferro que atravessa seu abdômen. Com a ajuda de Ellie, ele se livra do resto dos invasores e os dois conseguem sair dali. No caminho, Joel perde suas forças e desmaia. Seu ferimento era grande e ele precisava urgentemente de medicamentos. Ellie leva Joel para um shopping e o deixa em um local seguro, enquanto ela sai à procura de medicamentos. Porém, mais bandidos do grupo que atacou os dois na universidade aparecem no shopping. Após se livrar deles, Ellie pega um kit de primeiros socorros que estava em um helicóptero militar abandonado e rapidamente volta até Joel. Após aplicar os primeiros socorros, ela leva Joel para um local mais seguro. Algumas semanas se passaram, Ellie está em um bosque caçando. Ao avistar um cervo, ela rastreia o animal, que acabou fugindo. Ellie consegue alcançar sua presa, mas logo percebe que não está sozinha. Um homem chamado David aparece, junto com um amigo, que se chamava James. Ele estava interessado no cervo que Ellie havia caçado e se oferece para negociar. Ellie pede alguns remédios em troca do cervo. David aceita o acordo e manda James voltar para buscar os remédios. Enquanto esperam, David e Ellie se abrigam do frio em uma casa. Os dois conversam um pouco quando, de repente, alguns infectados aparecem, incluindo instaladores. Ao se livrarem dos infectados, David diz a Ellie que acredita que as coisas acontecem por um motivo e que, algumas semanas atrás, mandou um grupo dos seus homens até a cidade para procurar suprimentos, mas a maior parte acabou morrendo. E os que voltaram disseram que o grupo foi atacado por um homem louco acompanhado de uma garotinha. Imediatamente, Ellie percebe o que está acontecendo e pega sua arma. James chega no mesmo momento com os remédios, mas David diz para James abaixar a arma e entregar os remédios para Ellie, e a deixa fugir. Ellie então volta para o abrigo onde deixou Joel e lhe dá um pouco de penicilina. Na manhã seguinte, Ellie escuta alguns barulhos vindo do lado de fora. Ao olhar pela janela, ela vê que o grupo de David havia rastreado as pegadas do cavalo e é encontrado. Ellie pega seu cavalo e sai dali para atrair os homens para longe de Joel, mas o cavalo acaba levando um tiro e morre. Ellie tenta continuar fugindo a pé, mas foi capturada por David. Um tempo depois, ela acorda dentro de uma cela, no acampamento de David, e avista um homem mutilando corpos humanos. David aparece com um prato de comida e dá para Ellie. Ele confessa ao canibalismo, mas garante que aquilo era só carne de cervo. Aproveitando uma oportunidade, Ellie quebra os dedos de David e tenta roubar a chave de seu bolso, mas não consegue. Furioso, David diz que no dia seguinte irá matá-la e cozinhá-la. Paralelo a isso, Joel finalmente acorda, ainda debilitado, e percebe que Ellie não estava ali. Ele mata algum dos homens de David que estavam no local procurando por ele e captura 2 vivos. Joel então tortura esses 2 homens e os força a dizer onde Ellie estava, e após eles contarem, Joel os mata. De volta ao esconderijo, David e James tiram Ellie da cela e a colocam em uma mesa para matá-la.
Aproveitando o momento de descuido, Ellie morde a mão de David e, logo em seguida, ela conta que está infectada e mostra a marca de mordida em seu braço, ou seja, agora David também estava infectado. Apesar de Ellie ser imune, o Cordyceps está ativo em seu corpo e ela pode infectar outras pessoas. Com os dois homens distraídos, Ellie mata James e consegue fugir, mas acaba sendo alcançada por David. Os dois então começam a brigar, em certo ponto David leva vantagem e começa a enforcar Ellie. Mas ela alcança um facão que estava debaixo de uma cadeira e mata David de uma forma extremamente brutal, desferindo vários golpes em seu rosto. No mesmo momento, Joel chega no local e, vendo aquela cena, abraça Ellie e consola a garota, que estava em estado de choque. Ellie! Para! Para! Não toque em mim! Não! Sou eu. Olha, olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Joel. Um tempo se passou, Joel e Ellie finalmente chegam até Salt Lake City. Seguindo seu caminho para o hospital onde os vagalumes estavam, eles conversam mais um pouco e Joel promete que, quando tudo acabasse, iria ensinar Ellie a tocar violão. Eles passam por um antigo zoológico, onde avistam uma manada de girafas. Uma das girafas se aproxima de Ellie, que consegue acariciar o animal. Com esse momento de sossego, Joel diz que, se Ellie quisesse, eles não precisavam ir até os vagalumes. Eles poderiam voltar ao acampamento de Tommy e viver tranquilos lá. Mas Ellie diz que não queria que tudo aquilo que eles passassem fosse em vão, e estava decidida a ir até o fim. Seguindo para o hospital, eles passam por um rio, mas acabam caindo e são levados pela correnteza. Ellie não sabia nadar e acabou se afogando. Joel a resgata e tenta reanimá-la, quando é abordado por dois membros dos vagalumes, que exigem que Joel se afaste e levante as mãos, mas ele os ignora e continua tentando reanimar Ellie. Um dos soldados então nocauteia Joel. Joel acorda já dentro do hospital, com Marlene ao lado dele, que lhe agradece por ele ter completado a missão de levar Ellie até os vagalumes. Joel diz que quer vê-la, mas Marlene garante que Ellie está bem e está sendo preparada para uma cirurgia. Nesse momento, Marlene revela que o Cordyceps que infectou Ellie sofreu uma mutação em seu cérebro e, para tentar criar uma vacina, eles precisariam remover o fungo do cérebro de Ellie, mas isso causaria sua morte. Obviamente, Joel não concorda com isso e diz para Marlene encontrar outra pessoa para fazer esse processo, mas ela diz que Ellie é a única pessoa imune. Vendo que Joel estava furioso com a situação, Marlene diz para seus homens o expulsarem do hospital. Ao sair, Joel imobiliza um dos vagalumes e o força a dizer onde Ellie estava. Após recuperar suas armas, Joel adentra o hospital e enfrenta o exército de vagalumes que estava ali, indo em direção à sala de cirurgia para resgatar Ellie. Joel consegue chegar na sala de cirurgia e interrompe a cirurgia a tempo. Os médicos tentam impedi-lo, mas Joel atira neles. Ele já estava saindo do hospital com Ellie em seus braços, quando foi abordado por Marlene. Disposto a tudo para proteger Ellie, Joel atira em Marlene. Ferida e agonizando, ela pede por misericórdia, mas Joel sabia que ela viria atrás de Ellie e decide matá-la. Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Ellie acorda no carro, já a caminho do acampamento de Tommy. Ela pergunta a Joel o que aconteceu e ele decide mentir, dizendo que os vagalumes encontraram várias pessoas imunes como ela, mas mesmo assim não conseguiram criar uma vacina, então pararam de tentar. Já perto do portão do acampamento, Ellie continuava incomodada com a situação e pede para Joel jurar que tudo que ele disse sobre os vagalumes era verdade. Então, ele jura que disse a verdade. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. E assim, esse magnífico e emocionante jogo chega ao fim. E é isso aí, brothers, esse foi o resumo de hoje, espero que vocês tenham gostado porque deu bastante trabalho para fazer. Dependendo do feedback de vocês, nós vamos fazer um resumo de The Last of Us Parte 2 também, então compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscrevam no canal. Um forte abraço e até a próxima!